Saúdo toda a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos neste momento estar meditando na santa e bendita palavra do nosso Deus, que se encontra lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, do verso 21 até o verso 26. Eu vou pedir à igreja que, mais uma vez, se coloque de pé e vamos fazer essa leitura de modo responsivo. Ou seja, eu leio o verso 21, a igreja o verso 22 e assim até o verso 26. Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor, o que é que Deus ele tem a nos falar nesta manhã para nosso consolo, para o nosso conforto, para a nossa edificação. Lamentações de Jeremias, do capítulo 3, do verso 21 até o verso 26. 6 versículos que nós vamos estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A igreja. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é excelente. Ainda de pé, vamos orar, irmãos. Pai, nós estamos diante da tua santa e bendita palavra. E ela, meu Deus, que fala conosco nesses dias atuais. Ela é inerrante, ela é contextualizada para todo e qualquer momento. Ela não sofreu mudança e nem poder com a passagem do tempo. Portanto, nesta manhã, os nossos ouvidos estão atentos a ouvir, meu Deus, o que é que o Senhor tem para nós. Nos abençoe. Abençoe também, meu Deus, esta pessoa que está nos assistindo, meu Deus, talvez de regiões, lugares longínquos, distantes daqui. Que a palavra do Senhor possa estar então assim, Pai, tocando, consolando, aliviando os seus corações. Nós oramos assim e nós te agradecemos, em nome do amado e bendito Filho de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Poder sentar, irmãos. De fato, o pastor Manuel fala uma grande verdade. Estamos realmente em um momento de grande desespero. Ontem, por exemplo, nós tivemos também um momento de, assim, um pouco de desespero, porque uma prima da minha nora, a Isabela, esposa do Mateus, ela veio de São Paulo e ela foi justo visitar um tio que está fazendo hemodiálise, e esse tio já é diabético, tanto é que esse rim já teve essa insuficiência, consequente da diabetes, e ele é cardíaco também, problema sério. E lá na casa desse tio, essa moça começou a ter um frio, uma febre e falta de ar. Levaram correndo lá para clínica Fêmea, e lá eles já receberam, já internaram, e até agora eu não sei mais da notícia, porque minha nora não voltou ainda lá da casa dela. Mas nós estamos vivendo, amados irmãos, isso aí eu falei, ainda bem que a Isabela não estava lá com meu neto, então a gente fica mais tranquila, não teve nenhum contato, nem viu essa prima. Mas nós estamos vivendo isso aqui, irmão. Uma pessoa que vem de São Paulo, que vem lá das regiões do norte, são pessoas que podem trazer, isso a gente sabe, que é uma virose de um contágio muito acentuado, muito rápido, Então, realmente nós estamos vivendo momentos difíceis mesmo. E aqui, amados irmãos, nós temos uma palavra que ela vai nos ensinar qual deve ser a nossa atitude quando nós estamos vivendo momentos difíceis. De repente, quando estamos vivendo um momento em que
as adversidades têm causado pânico dentro de nós, medo. E isso muitas das vezes, irmãos, tem levado a gente a viver. Desde quando a gente acorda, a gente toma café. O café que nós tomamos é a adversidade que nos envolve. Aí a gente almoça essa adversidade, a gente janta essa adversidade, e aí o dia continua dessa forma. Será que é isso? Será que nós devemos de nos submeter a viver exatamente, amados irmãos, o que é normal na vida das pessoas? Será que não existe? Será que a Bíblia não nos ensina que de repente existe uma outra regra de vida, uma outra atitude de vida, para que nós, de repente, possamos nos sobressair em momentos como este? Nós estamos diante de uma palavra que vai nos falar, que vai nos ensinar a respeito disso, irmãos. Nós estamos aqui, amados irmãos, com um texto que ele é falado por Jeremias. Jeremias é este homem que estava vivendo diante de um caos. Imagina, amados irmãos, um homem que Deus usou para que ele fosse a peça fundamental para escrever essa história. A gente olha lá no Novo Testamento e a gente vai observar que ali tem o apóstolo Lucas, né? Que Deus separou assim com uma exclusividade para que ele fosse aquele narrador, aquele historiador de todo esse acontecimento de Jesus. Aqui não é diferente, irmãos. Sabe por quê? Porque você está com a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 3, versículo 1, olha aí para a sua Bíblia no versículo 1. Jeremias vai falar assim, olha: eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele está dizendo aqui, olha, eu sou homem. Eu sou esse homem aí que viu. Eu sou esse homem que tem um conhecimento. Eu sou esse homem que Deus me usara para que toda essa aflição, toda essa história, ela fosse relatada com muita fidelidade. E amados e queridos irmãos, Deus de fato usou Jeremias desde o início, quando Israel começava a sair fora dos caminhos do Senhor. Deus usou este homem, Deus usou este profeta. Por exemplo, se você voltar aí a página da sua Bíblia, lá no livro mesmo de Jeremias, lá no capítulo 'Se você voltar em sua Bíblia um pouco mais, lá no livro de Jeremias, você vai ver o quanto Deus usa este profeta para que ele exorte o povo de Deus. Lá no capítulo 2 de Jeremias, você vai ver assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovens, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que não semeia. Irmãos, Deus está dizendo aqui para Jeremias, e a forma literária aqui, nesse versículo, é exatamente mostrando uma relação de um namorado, ou de um noivo com a noiva. Olha, eu lembro-me de ti, Jerusalém, quando nós caminhávamos ali nos desertos, quando existia afeição, quando existia no seu coração esse amor por mim. Deus está dizendo isso, irmãos. Às vezes isso é pertinente nas nossas vidas. Às vezes, sem percebermos, esse amor, essa afeição, ele vai se esvaindo dos nossos corações. E a gente não vai percebendo. E isso de uma forma gradativa, progressiva, ele vai se intensificando até a gente entrar lá no final da vala. E aí, amados irmãos, Deus começa a chamar a atenção. Lá no capítulo 7, olha só, Deus já... Isso porque do intervalo do capítulo 2 até aqui o capítulo 7, nós temos muitos momentos de Deus chamando o povo de Israel. Deus fazendo um apelo para que esse povo volte para Ele. Por exemplo, aqui no capítulo 7, versículo 9, diz assim, que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal. Olha aqui, irmãos, olha que nível que chegou esse povo.
e andais após outros deuses, e não conheceis, que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Irmãos, um povo aqui brincando com Deus, um povo aqui, irmãos, chegando ao cúmulo de cometer tamanha barbárie, furto, homicídio, adultérios, o jurar falsamente, e ainda entrava na casa do Senhor, como se nada disso fosse errado, como que se nada disso fosse anormal, e entrava ali, realizava o seu culto, de forma hipócrita, e ainda dizia assim, nós estamos salvos, nós somos eleitos, Deus já me elegeu desde a fundação do mundo, e às vezes, acontece às vezes, irmãos, o perigo de nós nos ostentarmos em algumas verdades que muitas das vezes nós não entendemos. E aqui, amados irmãos, estava aqui o povo de Israel, vivendo desse modo, dessa forma. Ainda no capítulo 7, verso 16, aí Deus dá um basta, irmãos. Deus fala assim para Jeremias, tu, pois, não intercedas por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Aí Deus está dizendo aqui, Jeremias, basta, a minha longanimidade agora chega ao fim. Agora, Jeremias, a minha ação contra esse povo, a minha atitude agora vai ser com vara, vai ser com chicote, Jeremias. E amados irmãos, Jeremias, quando ele entende isso, quando ele ouve isso, ele vai entrar em desespero, porque ele é realmente aquele homem que Deus colocou na brecha, ele realmente é esse intercessor, ele é esse modelo de Cristo, irmãos. Cristo sofre toda dor, Cristo sofre todas aquelas angústias por causa de uma situação que não era dele, mas era nossa. E Jeremias é este homem, por isso que ele disse lá, eu sou este homem. E aí, irmão, no capítulo 8, verso 18, até o verso 20, nós vamos ter aqui, irmãos, uma lamentação. Ele vai falar assim, olha aqui, irmãos, na língua portuguesa aqui é uma interjeição. Esse se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Olha o caos instalado no coração de um homem. Olha, amados irmãos, um homem agora tomando café da manhã, almoçando e jantando, a diversidade, o caos. Verso 19, eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei. Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os seus ídolos dos estrangeiros? Aí no verso 20, irmãos, ele vai dizer assim, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Ele vai usar aqui, irmãos, algumas metáforas que vai assim expressar oportunidades que foram perdidas. Por quê? Porque a cega lá em Israel acontecia nos primeiros meses do ano. Nos primeiros 3 meses começava ali o plantio e depois acontecia a cega dos cereais. E aqui está dizendo assim, passou esse momento. Israel não semeou, Israel também não colheu, mas ainda, irmãos, Israel, se não por um acaso eles viessem a ter um problema na colheita dos cereais, eles poderiam também ter uma expectativa nos frutos de verão, porque depois da cega vinha um período que era chamado período dos frutos de verão. Todavia, Jeremias diz que esse período também passou também na vida deles. Passou a cega, passou o verão. Então aqui Jeremias está dizendo, a fome então será iminente. Nós não fomos salvos.
Amados irmãos, Jeremias aqui, ele se coloca aqui como esse intercessor, que entende, que reconhece cada situação vivida por esse povo. Não aproveitaram a oportunidade. Deus sempre está chamando, Deus sempre está falando com o ser humano, mas às vezes o ser humano, ele deixa passar essas oportunidades. Aí, irmãos, vem a vara, aí vem o chicote. E aí no verso 21, ele continua: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Ele faz aqui uma ironia. O versículo 22, nós vamos observar aqui uma ironia, irmãos. Acaso não há bálsamo em Gileade? Gileade era uma cidade próxima ali de Judá, irmãos. E Gileade tinha um bálsamo preciosíssimo, onde vinha pessoas de todos outros lugares do mundo para comprar aquele bálsamo, porque ele era um bálsamo medicinal, usado para o tratamento de várias enfermidades. E Jeremias vai usar isso com uma ironia, dizendo: acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médicos? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Ou seja, uma cidade situada ali junto do centro médico e também dos recursos medicamentosos para a cura de muitas nações, de muita gente que vinha de lugares distantes, e eles ali não foram curados. É óbvio, né, que aqui não se trata de uma doença física, né, uma doença espiritual. Porém, né, Jeremias está exatamente usando aqui, amados irmãos, esta ironia para mostrar aqui essa realidade, irmãos. E amados irmãos, e Deus vem então agora com a sua vara. Deus, ele manda Nabucodonosor, através do seu general Nebuzaradã, homem impiedoso, cruel, maligno, comandante do exército de Nabucodonosor. Esse homem vem com seu exército, e eles, amados irmãos, fazem o cerco ali sobre a cidade de Judá. E ali, amados irmãos, eles ficam ali, confinados, isolados, todos fechados, e eles deixaram passar os dias, porque é lógico, eles iam precisar de alimento, né? Ia acabar alimento, ia acabar os recursos necessários para manutenção e sobrevivência, e de repente, quando eles percebem que eles já estavam meio enfraquecidos, eles dão de ímpeto contra aquela cidade. Eles lançam aquele dardo, aquela bola de fogo, né, que bate nos muros, derruba, bate nos portões, quebra, cai, incendeia, bate nas casas. É mortes cruéis. Eles adentram ali, e eles, amados irmãos, de uma forma violenta, de uma forma impetuosa, eles entram ali, amados irmãos, e fazem um arraso ali, irmãos. Pega os melhores de Judá, aqueles que tinham força, coloca todo em fila, e ali, amados irmãos, então eles levam esse povo de marcha para a Babilônia. E eu vejo, amados irmãos, aquele povo de repente marchando ali, e olhando para trás, e vendo, amados irmãos, a ruína, os cadáveres, os parentes mortos, os parentes feridos, os velhinhos, os deficientes. Eles veem, amados irmãos, o opróbrio da sua cidade e do seu povo. O rei Zedequias tenta fugir, tenta sair pelos fundos, pelas campinas do Jordão. Os soldados de Nabucodonosor pegam o rei Zedequias. Você vai ver lá no último capítulo de Jeremias, 52 ou 54, não me lembro não. Eles amarram ele num tronco, Zedequias, e pega cada um dos seus filhos, que eram príncipes, e mata na frente deste rei. Mata cada um dos seus filhos. Nebuzaradã faz isso, né? Depois que Zedequias assiste à morte de cada um dos seus filhos, eles vazam os olhos de Zedequias. Zedequias é cego. E Zedequias é levado depois lá para a Babilônia. Veja, amados irmãos, por que é que Jeremias fala esta palavra, irmãos. Aí então nós vamos entender, amados irmãos, estas palavras aqui de Jeremias.
Então agora você entende que Jeremias, ele vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque na mente de Jeremias, irmão, não tinha outra coisa do que dormir e acordar com essa ferida, com essa lembrança amarga. Quero lembrar aqui de Augusto Cury. Ele falava assim, ele do seu livro, não me lembro agora qual é do seu livro, mas ele dizia assim: olha, para você curar uma ferida que é consequência de emoções ruins, você tem que colocar outras emoções boas. Você tem que começar a insertar emoções boas nessa mente para que isso seja, então, trocada. É mais ou menos isso que ele fala. E Jeremias aqui, irmãos, está dizendo exatamente isso. Porque Jeremias agora, irmãos, está aqui diante de uma história, diante dos seus olhos está aqui, amados irmãos, um povo que saíram dali de uma forma tão abrupta, foram tirados, arrancados ali, irmãos, como se um membro do teu corpo é arrancado sem anestesia, levado para o cativeiro, agora diante, de um distanciamento. Agora, amados irmãos, esse povo vivendo aí dentro de um sepulcro existencial, uma muralha intransponível. Esse povo lá, amados irmãos, agora que sai dali, sabe como ficou a sua cidade, os seus parentes, esse povo ferido, esse povo machucado, é diante desse caos, irmãos, que Jeremias vai falar esta palavra aqui. Aí ele vai falar assim: eu quero tomar uma decisão agora. Se continuar essa vida como está aqui, Jeremias ficou, ele não foi lá para a Babilônia. Se eu continuar desse jeito, eu vou literalmente morrer. Eu não vou subsistir. Então ele vem e diz: eu quero trazer a minha memória. Eu quero apagar, eu quero tirar essas coisas ruins. Eu quero colocar outras coisas boas na minha memória, para que eu possa superar o drama, o caos que eu estou vivendo. E aí, irmãos, ele vai lembrar aqui para nós. Agora eu quero chamar a sua atenção. O que é que nós podemos ou devemos trazer à memória, para que nós não venhamos a ser detidos e de repente até desenvolver aí uma depressão ou algo dessa natureza diante da situação que nós estamos vivendo. Jeremias vai lembrar aqui, em primeiro lugar, você precisa de lembrar, você precisa de trazer à tua memória de que o nosso Deus é misericordioso. E aí o verso 22, ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Amados, o que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra híbrida, na língua portuguesa é uma palavra híbrida. Por quê? Porque ela é uma palavra formada por um radical latino e um sufixo grego. Então você tem miséria, é um radical latino, córdia é um sufixo. Esse córdia, ele significa coração, porque você vai lembrar da palavra cárdia, que tem uma relação, no seu primitivo, na sua palavra primitiva, coração. Então, irmãos, miséria mais córdia gera misericórdia. Mas o que é que isso significa, pastor? Isso significa que Deus, ele coloca o coração dele na nossa miséria. Deus, ele coloca o coração dele na nossa miséria. Então, irmão, Jeremias está dizendo: olha, coloca na tua cabeça que Deus, ele já colocou o coração dele na sua situação, no seu sofrimento, nas coisas que de repente tem sido o teu abalo. Lembra que Deus está com o seu coração, Deus está com a sua compaixão. Devemos de lembrar isso, irmãos. Quando nós passamos por situações difíceis nas nossas vidas, quando o caos, a crise se instala na nossa família, no nosso casamento, nas nossas perdas, nós devemos de lembrar que Deus está presente, o coração de Deus está nesse problema nosso. Segundo lugar, Jeremias vai chamar a atenção também aqui para nós lembrarmos de que Deus, ele é fiel. O versículo 23 diz, a última parte: grande
é a tua fidelidade. Deus é fiel, irmãos. Se Deus é fiel, eu posso dormir, eu posso descansar no Senhor, irmãos. Eu não posso ser detido pelos noticiários que eu ouço nas mídias, eu não posso ser detido por aquilo que as fake news estão aí disseminando nas redes sociais. Eu tenho que lembrar que Deus é fiel. Eu vi alguém dizendo assim: olha, o caos que nós vamos viver economicamente já está aqui de menos 13% já de déficit que o Brasil vai viver. Alguém dizendo: olha, não vai ter emprego, vai ter fome, vai ter saque em supermercados. Tudo isso, amado, a gente tem escutado, a gente tem ouvido. Mas aí, irmãos, eu vou olhar para a palavra do Senhor que diz que Deus é fiel. Se Ele é fiel, eu posso dormir tranquilo. Eu posso dormir tranquilo. Deus é fiel. Deus, amados irmãos, Ele me garante a minha sobrevivência. Em terceiro lugar, para nós terminarmos já, irmãos, Ele vai falar do seu amor. Ele vai dizer que Deus é bom. Verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor. Ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Você me lembra lá de Salmo, né? 34, versículo 8. Ó, provai e ver de que o Senhor é bom. Então, irmãos, Deus é bom para os que esperam por Ele. Nós esperamos pelo Senhor, irmãos. Deus é bom para nós, irmãos. O povo que não tem Deus, o povo que não tem o Senhor, pode até se desesperar. Mas nós, não, jamais. Porque Deus é bom para aqueles que esperam nele. Nossa esperança está em quem? Nele. A nossa esperança está nele. Nossa esperança não está em Bolsonaro, não. Como estou vendo aí uma idolatria aí, sem tamanho aí do povo, em relação a um ser humano falível, pecador. Mas a minha esperança é no Senhor. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Que ao sairmos daqui, irmão, saia daqui e levanta a tua cabeça. E coloca a tua esperança no Senhor. Não seja aí absolvido pelas mídias sociais, pela imprensa, pelo que o jornal passa aí. Lembra que Deus é bom, lembra que Deus é fiel, lembra que Deus ele tem o coração na sua miséria, no nosso caos, na nossa situação. Amém? Vamos orar. Pai, quero neste momento agradecer o Senhor, porque a palavra do Senhor, meu Deus, nos dá motivo para nós levantarmos as nossas cabeças frente, meu Deus, à crise que nós estamos vivendo. Eu quero louvar o Senhor, porque, meu Deus, a fidelidade do Senhor já tem sido, meu Deus, a causa de nós estarmos aqui. Estamos aqui alimentados, vestidos. Estamos aqui, meu Deus, abençoados pelo Senhor, porque tem cumprido esta palavra do Senhor em nossas vidas. Não deixa, meu Deus, que o povo do Senhor esteja, meu Deus, detido, esteja, meu Deus, cabisbaixo, esteja, meu Deus, aí se deprimindo, meu Deus, em função desta pandemia. Não permita, meu Deus, mas que nós lembremos da palavra do Senhor, levantemos as nossas cabeças e continuemos marchando, porque o nosso lar verdadeiro, a nossa casa, a nossa morada verdadeira é os céus do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus que nós oramos nesta hora e te agradecemos. Amém.